Olá, eu sou o professor Marcos Sorrilha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Outubro chegou e com ele as finais da NBA. Desde a última quarta-feira, o Los Angeles Lakers e o Miami Heat travam uma disputa para ver quem será o campeão dessa tumultuada temporada 2019-2020. Não sei se você se lembra, mas na última vez que eu falei sobre NBA aqui no canal, eu contei como o nome do Denver Nuggets está associado à história dos Estados Unidos, mais precisamente com o momento da expansão dos Estados Unidos para o Oeste. E no final daquele vídeo, eu também mencionei que o nome da franquia do Utah Jazz era algo que me intrigava. Afinal de contas, o estado de Utah foi formado por missionários mormons e possui menos de 2% de sua população composta por afro-americanos, o que não faz dele o lugar mais apropriado para estar associado ao jazz. Aí então vocês escreveram nos comentários pedindo para que eu explicasse como se deu essa relação e este dia chegou. E para fazer isso eu terei que contar também um pouco do que eu sei sobre a história do jazz. Agora, sem perder o ritmo, já deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso não seja inscrita, caso não seja inscrito, e compartilhe com aquele seu amigo ou amiga que é fã da NBA, do jazz ou do Utah Jazz, ou então é fã dos três. Enfim, compartilhe esse vídeo. Existem três coisas pelas quais a América será lembrada por mais de 2000 anos a partir de agora: a Constituição, o beisebol e o jazz. Essa frase foi dita pelo crítico literário Gerald Early, referindo-se às três coisas mais bonitas que foram criadas pela cultura americana, na opinião dele. Aqui no canal eu já falei da Constituição e do beisebol, então chegou a hora de finalmente falarmos do jazz. De maneira geral, nós podemos dizer que o jazz é uma forma cultural de música que nasceu por volta do último quarto do século XIX na região da Louisiana, mais precisamente na cidade de New Orleans. E este é um dado muito importante, afinal de contas, New Orleans é uma cidade portuária que sempre abrigou uma diversidade étnica e cultural muito grande, desde a época que ainda pertencia aos franceses. A região da Louisiana só vai ser anexada aos Estados Unidos em 1804, depois de uma compra feita por Thomas Jefferson junto ao governo de Napoleão Bonaparte. Essa característica portuária fez com que New Orleans fosse um lugar de encontros, de gente vindo de vários cantos do mundo, e que já contava também com uma influência da tradição latina dos franceses. Mas ao mesmo tempo era um lugar de comércio, de trocas de produtos, o que fez com que se constituísse também como um ponto essencial para o tráfico de escravos. E justamente por isso, New Orleans é um local onde a tradição afro-americana bebeu de várias fontes, oriundas não apenas da África, mas do Caribe, com destaque ao Haiti, e de outros grupos formados por afro-americanos e que vieram do interior profundo da América. E essa característica multicultural se intensificaria em meados do século XIX. Afinal de contas, após a Guerra Civil, a cidade foi ocupada por tropas federais durante o período de reconstrução do Sul, que durou de 1867 até 1877. Durante esse período, os afro-americanos tiveram mais liberdade para circular nas ruas e frequentar casas de espetáculos e ambientes públicos. Também foi um período onde passaram a ter acesso a instrumentos de percussão e aos tambores, bastante típicos da tradição africana e que eram até então proibidos. E vale destacar que mesmo após o período da reconstrução, a cidade seguiu sendo mais cosmopolita e mais tolerante, claro, se comparada com a realidade de exploração e segregação racial sulista daquela época. Estamos falando do momento em que entrariam em vigência as leis de Jim Crow. Por isso esse caráter mais tolerante é muito importante, porque muitos negros, fugindo da violência de outros lugares da região, buscaram refúgio na cidade e trouxeram com eles as suas crenças e suas músicas. É justamente então por volta desse período que dois gêneros musicais irão aportar na cidade e serão fundamentais para o nascimento do jazz. Estou falando do blues e do ragtime. O blues foi trazido por ex-escravos da região do delta do Mississippi, com influência dos work songs, dos spirituals e dos field rollers,
que daria ao jazz sua alma, a escala pentatônica e as Blue Notes. Enquanto isso, o ragtime, outro gênero criado por negros do meio oeste americano, emprestaria ao jazz a síncope, que é justamente essa forma mais quebrada de se colocar acentos melódicos entre as batidas métricas. Algo que nós brasileiros conhecemos bem por conta do samba e todo o seu ritmo sincopado, que também é oriundo de tradições africanas. Mas voltando aqui à nossa história, esses dois ritmos forasteiros não poderiam encontrar melhor lugar para aportar, uma vez que já existiam duas tradições artísticas em New Orleans que também foram fundamentais para que o jazz se tornasse o que se tornou. E nesse caso estou fazendo referência aos menestréis e às fanfarras de rua, as famosas bandas marciais. Os menestréis eram espetáculos populares de palco e que abriam espaço para a cultura afro-americana, apesar de todo o problema envolvendo a não utilização de atores negros e a recorrência ao blackface. Já as fanfarras de rua, que até hoje são muito populares em New Orleans, foram responsáveis não apenas pela formação de músicos, principalmente em instrumentos de sopro e percussão, mas por ser o lugar de excelência onde a improvisação e a criação tinham a rua como palco. As bandas marciais ainda seriam responsáveis por dar ao jazz esse espírito mais coletivo que não existia no blues. E assim nasceu o jazz em New Orleans, o encontro entre o popular, os instrumentos clássicos, as percussões africanas, os gêneros forasteiros, a cultura mestiça dos portos e a força de uma identidade afro-americana de resistência. E essa síntese pode ser muito bem representada na figura de Buddy Bolden, personagem que seria aquilo mais próximo do que poderíamos chamar de o criador do jazz. Bolden era um afro-americano criado nas igrejas batistas com seus spirituals, um músico de fanfarra que tocava o seu trompete de uma forma bastante peculiar e que ficaria conhecida como Big Four. Era na realidade um jeito sincopado que ele encontrou de interpretar os ritmos tradicionais das músicas tocadas pelas bandas marciais. Já no final do século XIX, a gente encontra os primeiros registros de música de jazz, que ironicamente ganharia seu primeiro álbum apenas em 1917, gravado por uma banda formada por brancos. Mas não se engane, o jazz é um produto legitimamente afro-americano que aos poucos se transformaria nesse grande fenômeno cultural. Nascido em New Orleans, ganharia o mundo e a própria crítica musical ao redor do planeta. Bom, sendo assim, a pergunta que fica ainda é aquela que motivou esse vídeo. Afinal de contas, o que tudo isso tem a ver com Utah? E a resposta é até simples demais. Afinal de contas, o Utah Jazz foi fundado em 1974 na cidade de New Orleans. E por isso prestou essa justa homenagem ao filho famoso da cidade, dando origem ao New Orleans Jazz. Porém, a franquia ficaria apenas 5 temporadas nas terras da Louisiana e iria para Salt Lake City, em Utah, no final da década de 1970, levando consigo a homenagem ao jazz. Lá conquistaria 8 títulos de divisão e 2 títulos de conferência, tendo aparecido em 2 finais da NBA, sendo a última a já lendária final de 1998 contra o Chicago Bulls de Michael Jordan. Nomes como John Stockton, Karl Malone e Jeff Hornacek, que estiveram nessa lendária série final, estampam a galeria de ídolos do time. E o Utah Jazz esteve nos playoffs da temporada de 2019-2020, sendo eliminado justamente pelo Denver Nuggets numa série de 7 jogos. Bom, mas espero que tenham gostado de saber um pouco a respeito da história do jazz e como ela se conecta com a história dos Estados Unidos e com a história da NBA. Quero agradecer profundamente ao Ricardo Sinigalha e ao André Céspedes, alunos do programa de pós-graduação em História aqui da Unesp de Franca e que me ajudaram com este roteiro. E por hoje é isso, até o próximo vídeo, tchau, tchau!